Olá, você vai conhecer hoje um professor muito experiente chamado Kleber Morales. Você tá bom, Kleber? Tudo bem. Beleza. O Kleber, ele é especializado em simplificar a didática. Ele tem uma vasta experiência, né? Que curso que você tem, Kleber? Minha formação é economia, tenho formação na UFMG. Eu formei também em comércio exterior e administração e tenho MBA em finanças e marketing e atualmente fazendo mestrado em política econômica. Pois é, e na realidade o tema é Bacen, né? Bacen tem umas matérias agora, né, importantes e que demandam muito tempo. E as pessoas que vão fazer o concurso têm muito pouco prazo para poder estudar, né? É por isso que a Vesticom trouxe o professor Kleber Morales para poder ajudar aqueles que têm pouco tempo a conseguir ver e entender a matéria toda. Os alunos sentem uma certa dificuldade de fixar a matéria de economia e eu tento justamente quebrar esse paradigma. Nós estamos à disposição um curso de macroeconomia, eu estou trabalhando em cima de especificamente o que tem caído, e é um curso sintético, é um curso de aproximadamente 20 horas, que é aquilo que o aluno precisa saber para a prova. Se ele vai esquecer depois, não tem problema. Normalmente o curso de economia é dado em 50 horas. 50, 60, 70 horas, entendeu? 50, 60, 70. É. E você viu o que é mais importante que vai cair na prova, não é isso? Sim. E você sintetiza tudo que vai cair em torno de 20 horas. É isso. O que acontece? Existe uma tendência, se a gente começar a se deparar, a estudar assim, a linha das bancas, a gente percebe que determinados assuntos passaram a ser recorrentes. Assuntos como externalidades, bens públicos, são assuntos que passaram a ser recorrentes em prova. E a partir do momento que eu começo a trabalhar em cima do como que foram as provas anteriores, as bancas seguem uma determinada linha. Então, determinados assuntos não caem mais. O CESP não gosta muito de contas muito ousadas. Então, Sim. Eu não tenho que ficar trabalhando muito em derivada parcial, trabalhar com Pareto, uma série de coisas, entendeu? Que a gente não precisa para facilitar a vida do estudante. Então, eu tento trabalhar o que ele precisa saber. Mesmo que ele vai esquecer na semana seguinte, mas eu quero que para a prova ele vá lá e realize uma prova segura. Se ele quer ficar bem em economia, se incentivou, ele vai fazer um curso de economia, mas o foco é o que ele precisa saber para a prova. Então, é uma forma mais sintética possível. Isso aí nos outros cursos também que a gente está liberando aí, economia brasileira, sistema financeiro. Então, você vai ter aqui um curso, olha, ele está deixando bem claro que o curso dele é de treinamento para a prova. Ele vai usar recursos mnemônicos para a pessoa poder gravar as coisas, né? Então, você fazendo o curso dele, você vai ter condição de resolver a prova. Agora, você não vai fazer um curso profundo de micro, macro, etc., porque nem dá tempo disso. Sim. Então, a preocupação dele é ser prático para ajudar aqueles que não têm condição de fazer essa prova bem, para que tenham condição de disputar. Certo. É isso? Eu vou um pouco mais além. O que acontece? A gente, no segundo grau, nós fizemos diversas matérias que a gente não sabia que não ia lidar com elas, digamos, biologia, química, né? E a gente aprendia o quê? Aquele necessário que você precisava para a prova. Se você quer realmente desenvolver, faça um curso técnico superior de biologia e de química. A minha proposta é o seguinte: o que você precisa saber? Qual que é o seu conteúdo teórico para você ter um entendimento. Por isso que em microeconomia eu perco 2 encontros só para falar de introdução. Porque a pessoa tem que saber o que é elasticidade, o que é uma receita marginal, o que é um custo marginal. Ela tem que ter esse entendimento para que ela lá na frente não sinta dificuldade. Eu não tenho como começar um curso de microeconomia falando de teoria do consumidor. Aí o aluno começa a decorar coisas sem ter o entendimento. Então eu trabalho em cima do entendimento e como o professor Hernani mesmo falou aqui agora, muito mnemônico. Então vocês vão ver lá, digamos, a balança de pagamento, eu vou falar lá em FEIA. O que é FEIA? Financiamento, empréstimo, investimento e amortizações. Tá certo? Sim. Então a gente trabalha o tempo inteiro tentando facilitar, que você tenha uma condição de aprender mais rápido com menos tempo. Por quê? O edital sai, você entra em pânico. Se você for querer ver todas as matérias em todos os conteúdos
e as videoaulas que parecem, vai aparecer videoaulas de 50, 70, 80 horas, não vai ter tempo. Eu quero que você veja a minha 1, 2 vezes, que aí você vai sentir assim, olha, eu estou preparado que vem a prova. Esse é o objetivo. Beleza, então olha só, na realidade, em microeconomia, você vai trabalhar com quantas horas? Aproximadamente em torno de 20, a gente vai fazer muito exercício, o objetivo a gente trabalha teoria, toda teoria alusiva àquele assunto, entendeu? Um nível de profundidade que eu considero adequado, porque da mesma forma que quando a gente trabalha em nível de IPEA, uma prova de IPEA, sabe que eles querem pessoas de mestrado, a gente tem que elevar o nível. Sim. Mas o nível de acordo com a banca, a gente trabalha em cima daquele nível para que o aluno não precise nem mais nem menos. É aquilo que ele precisa saber. Esse é o objetivo. Então, eu posso dizer, por exemplo, que em macro ele vai dar 50 horas em 20, não é isso? 50 horas macro, em 20. Se vocês pegarem alguns cursos aí de videoaula, vocês vão ver que eu vi 15 encontros de 15 aulas de 3 minutos. Isso dá aproximadamente umas 90 horas. Então é uma coisa assim, para que eu vou querer chegar nesse nível agora? Eu acho que muitas inclusive pesquisa no blog dos concurseiros, Sr. Hernani, foi colocado o seguinte, qual a matéria que você tem mais dificuldade de estudar sozinho? Sabe qual foi? Economia ficou em primeiro, estatística em segundo e contabilidade em terceiro. As 3 dava quase 80% do público. Então existe uma certa rejeição, muitas vezes até por os próprios professores que eles colocam a economia muito mais difícil do que efetivamente ela é. Sim. A economia, então, a intenção olha só, é descomplicar. Macroeconomia, são 50 horas, ele vai dar em 20. Economia brasileira, normalmente 60, 70 horas, você vai dar em 5, né? Você conseguiu esse... Sim, esse efeito. E eu duvido vocês encontrarem uma questão que não esteja nesse material. Então, porque realmente eu pensei nas bancas, peguei esse conteúdo e realmente o que você precisa saber está ali. Inclusive eu realço as apresentações, eu coloco em PowerPoint, a gente faz comentário, faz exercício, fica difícil você não aprender. Beleza, então economia brasileira em torno de em 5 horas, né? Sim. E o sistema financeiro nacional, ele vai resumir em torno de 20, 30 aulas, ele vai resumir em 4 horas, não é isso? Vai dar aproximadamente 4 horas e pouco, isso. Mas é o que vocês precisam saber. Isso normalmente quando se pede para bancos, tem essa parte do sistema financeiro, mas ainda está agregado o Acordo de Basileia, regulação prudencial, que são assuntos tranquilos. Então eu passo todo o conteúdo, eu faço pesquisa atualizada no Bacen, CVM, Ambima, então insights que vão lhe dar respaldo até para você entrar com recurso, caso você tenha algum tipo de dificuldade. Entendeu? E de não pegar o material desatualizado, já que o Bacen, onde que você vai trabalhar, você tem que ter esse conhecimento prévio, e deve ser uma matéria que vai ser muito puxada, já com a atividade específica de política monetária que o Bacen atua. Com certeza. Então, olha, você que está pensando no Bacen, a parte de economia, você tem condições de ter uma visão muito boa e bem sintética, né? De um professor que é especializado em fazer isso, né? Eu sei do que você está falando, porque eu também sou assim. Eu tenho um espírito de transformar as coisas em muito sintéticas. Eu tenho o espírito de sintetizar bastante e mostrar sempre de uma maneira racional, né? Então eu sei do que você está falando e vocês precisam conhecer. Então, veja só, já está no site da Vestcom o curso de macroeconomia. Esse já está disponível à venda. Já está sendo lançado agora, né, o Economia Brasileira, não é isso? Sim. Economia Brasileira, operações bancárias. Tá? Então, olha, macroeconomia já está lançado, vai ser lançado agora Economia Brasileira, vai ser lançado operações bancárias. Sistema financeiro. O sistema financeiro vai ser lançado também. E, finalmente, vai ser lançado o microeconomia. Sim. Não é isso? Microeconomia, porque a microeconomia nós estamos fazendo por áreas, então a área comum e nós temos a área 3, que é a área voltada para a economia mesmo. Então, no caso de microeconomia, a gente vai aprofundar um pouco e vai ter
tanto para a área comum como para a área específica, que é a área 3. O objetivo, gente, a palavra vai ser repetitiva, mas é objetividade. O que você precisa saber? Não é aquilo, olha, eu quero conhecer economia. Não, você não vai conhecer a economia toda hoje, não. O que você precisa saber para a prova? Que conhecimento teórico você precisa saber? Esse é o meu objetivo, para isso que eu estou aqui, para isso que eu me preparei, para isso que eu me especializei, para tentar simplificar. Está cheio de gente aí querendo colocar a coisa cada vez mais difícil, mas eu vim aqui para simplificar. Pois é, então você viu, agora não perca tempo. Um abraço a vocês. Obrigado, até lá. Obrigado, professor. Obrigado. Oportunidade, um abraço. Veste Concursos apresenta. Ai, amiga, o que tá acontecendo? Que cabelo é esse? Ai, não tô tendo tempo mais pra nada, nem de me cuidar, nem de me depilar, nem da chapinha. Ai, que horror, você ainda tá naquela de concurso, né, amiga? Tô, e é pesado. Ai, eu sei, você sabe que eu tô querendo entrar nessa também, né? Você viu que saiu o edital do TSE? Vi, mas tem direito eleitoral, regimento interno. Ai, a gente estuda, louca. Fica preocupada não, tem 2 meses, é uma vida. Vamos estudar? Com certeza. Então vamos. Vai estudar para o TSE 2 meses. Vai ser competitiva em 2 meses? Ai, amiga, a gente estudou, mas a gente não passamos. Ai, é verdade, amiga. E agora? O que vai ter agora? Senado. Ai, Senado, eu gosto bem. Aquela gamelinha. Qual que é Senado? É gamelinha pra cima ou gamelinha pra baixo? Ai, não sei também. Mas será que cai direito eleitoral? Não. E direito constitucional? Direito constitucional cai, a gente já pode aproveitar, né, amiga? Ai, ainda ouvi falar que cai em inglês. E a gente é fluente em inglês. Very nice, amiga! Ah. Cai processo legislativo. Vai ter que estudar tudo isso em quantos dias? 45 dias? 2 meses? Não é? Da data do edital até a prova? É competitivo? Aí aparece o quê? Câmara dos Deputados. Agora tem direito penal, controle externo, auditoria, direito do trabalho, processo do trabalho. Ai, meu Deus, e agora, amiga? Amiga, o ano passou e a gente não passamos. Pois é, amiga, e a gente continua aqui, sem chapinha, Sem paquera, sem festinha, sem depilação, sem contra-cheque. sem estabilidade. Ah. E aí, essa daqui é a sua história? Você tem passado pela mesma situação dessas duas amigas? E o que você vai fazer de diferente? Se você não fizer nada diferente, você vai alcançar o que todo mundo alcança. Essa história que você acabou de assistir, ela parece engraçada, mas ela pode ser a sua história. Ela é a história da maioria das pessoas que fazem concurso. Você precisa urgentemente mudar o que você está fazendo. Você precisa de orientação e nós temos para te oferecer o coaching de concursos. Você precisa estudar em casa e você precisa de exercícios e nós temos o gerenciamento de estudos e nós temos também videoaulas. E você precisa da melhor equipe de professores. Vamos te apresentar o time de professores da Prodigium. Eu sou o professor Emerson Caetano e ministro de Direito Administrativo com todas as leis administrativas. Estou com essa bola porque ela representa a responsabilidade que cada um dos professores do time Prodigium tem quando você nos procura. Nós temos a responsabilidade de te preparar e dar capacidade competitiva para disputar e vencer os maiores e melhores concursos do Brasil. Eu passo a bola agora para um outro colega de uma outra disciplina que fará o mesmo por você. Olá, eu sou a Rebeca Guimarães, ministro aula de atualidades aqui na Veste Concursos, na turma Prodigium. E eu tô aqui para te colocar a par dos principais babados e acontecimentos do mundo contemporâneo. Agora eu vou passar a bola para um outro colega, também da turma Prodigium, que vai falar da matéria dele. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Anderson Ferreira e eu ministro a disciplina de Administração Financeira Orçamentária, AFO. Você tem medo de AFO? Talvez porque não estudou ainda no lugar ideal com um profissional adequado. Venha fazer parte desse time, Prodigium Mais. Além de uma equipe de professores especialistas, você conta também com gerenciamento de estudo. Passo a bola agora para o meu colega. Meu nome é Cleito Natal. Na turma Prodigium, irei trabalhar com vocês os aspectos gramaticais. Quero avisá-los algo.
A minha aula sozinha não basta, é necessário o seu envolvimento. E sei que eu vou poder contar com o seu envolvimento. O seu envolvimento, mas os nossos instrumentos como gerenciamento de estudo, os cursos online, nós conseguiríamos alcançar o sucesso. Espero vocês. Vai lá. Eu sou a Kátia, professora de Gestão de Pessoas da equipe Veste Concursos e também sou Prodígio Mais. Venha fazer a Prodígio Mais, agora você tem a opção de, além da sua aprovação, sair também pós-graduado. Venha para Veste Concursos, venha para Prodígio Mais, saia aprovado e saia também pós-graduado. Agora eu vou passar para o meu colega. Olá, meu nome é Maurício Nicásio e eu tenho o prazer de ministrar aqui na Veste Concursos o regime jurídico aplicado ao servidor público federal, ou seja, a Lei 8.102. E aqui na Veste Concursos, na turma Prodígio Mais, nós temos, no caso, a obrigação, o dever de não fazer você somente decorar. Nós temos a obrigação de fazer você entender. Então, a partir do momento que você entende a Lei 8.102, você vai perceber as diferenças entre ser servidor e ser empregado, ou seja, entre ser estatutário e ser seletista. Tá? E aqui você vai contar com a engenharia didática, tá? Que vai proporcionar a você melhores condições, ou seja, mais facilidade para a sua aprovação. Tá? Então venha para a Prodígio Mais, que ela é show de bola. E aproveitar aqui, vou passar a bola para o meu próximo colega. Fala galera, beleza? Eu sou o professor Maia e é com muito orgulho que eu visto essa camisa do time da Prodígio Mais. Estou aqui para fazer você gabaritar as disciplinas de matemática, raciocínio lógico e estatística em todas as provas. E isso fica mais fácil contando com os recursos e a tecnologia que só a Veste Concursos pode lhe oferecer. Estou te esperando! Opa, olá galera, eu sou o Rafael Barbosa e minha disciplina é Administração Pública. Gente, essa matéria tem sido calo no sapato de muita gente, então vem fazer Administração Pública aqui na Veste Concursos na turma Prodígio Mais. E além de encontrar os melhores professores em sala de aula, você pode encontrá-los também na sua casa pelo nosso EAD, galera. Então, estou aguardando vocês. Deixa eu passar a bola para o meu próximo colega. Olá, candidatos. Eu sou o professor Ronaldo Silva, de Língua Portuguesa. Faço parte da equipe Prodígio Mais, a turma preparatória para concursos públicos da Veste Concursos. Nesta turma, você vai ter aulas com os melhores professores e com o melhor material exclusivo da Veste Concursos. Você sabe como a língua portuguesa tem reprovado os candidatos. Então, por isso, venha para cá, que você vai, com certeza, ser aprovado em concurso o mais rápido possível. Agora eu passo a bola para o meu colega. Olá, eu sou a professora Nelma e aqui na Veste Concursos você terá aula comigo de Direito Constitucional. Uma coisa eu posso garantir para você, aqui na Veste Concursos você terá as ferramentas necessárias para a sua aprovação. Venha fazer parte do nosso time. Aqui eu tenho a garantia de que se você utilizar todas as nossas estratégias, cumprir todas as nossas recomendações, você terá o nível de competitividade para ser aprovado e bem classificado nos certames públicos. Agora, a bola está com você. Olá, no quadro de hoje do Acordar Melhor, nós queremos falar sobre o adiamento do prazo final para a entrada das regras em vigor, que foi agora para 1º de janeiro de 2016, ou 31 de dezembro de 2015. Nós conseguimos, graças a muito esforço, esse adiamento. Agora, nós precisamos aproveitar esse tempo para simplificar essas regras. Eu vou dar um exemplo da dificuldade de aprendizado com essas regras. A gente fala que usa-se X nas palavras derivadas do árabe, do tupi e das línguas africanas. Ora, ensinar uma regra dessa só seria útil se fossem ensinadas quais as palavras do árabe, do tupi e do africano. Só que você pode estar toda hora recebendo uma nova palavra. Então, não adianta querer dizer que você escreve com X quando vem do africano, se a pessoa não sabe quais são as palavras oriundas do africano. Não adianta falar que se escreve com X as palavras do árabe, se não se ensinar quais são as palavras do árabe.
Então, essas regras são inúteis, né? E a gente fica decorando bobagem sem conseguir usá-la. Vou dar um exemplo. Você pega, olha só a loucura do X e do CH. Eu vou fazer um ditado para você. Escreve aí, vai. Xícara. Você escreveu com o quê? Com X? Então você acertou. Xica, que é o nome de uma dança, né? Uma dança africana. Aí você vai escrever Xica com X. Por quê? Porque no africano, as palavras derivadas do africano são com X. Mas não, essa dança e também cachaça, qualquer bebida alcoólica, também chamada de xica, vamos tomar uma xica, né? Ou então a xica, uma dança africana, se escreve com CH. Ora, mas não veio do africano? Mas quem vai saber também que veio do africano, né? Então, olha só, xícara é com X e xica é com CH. Quer ver uma outra coisa? Chute, você escreve com CH. Aí você vai pensar, e chucro, aquele cavalo chucro, meio indomado, meio bravão? Você vai escrever com o quê? Com X? Olha lá, chute com X, chucro devia ser com X. Não, chucro escreve com CH. Mas se você for olhar no dicionário, existe chucro, né, com X e também existe chucro com CH. Quer dizer, que regra é essa? Ninguém está entendendo nada. Porque chucro pode ser escrito com X e com CH, tá certo? Aí, bom, então agora eu vou raciocinar. Chucro pode ser com X e com CH. E uma palavra derivada de chucro, chucrice, né? A qualidade do cavalo ou da pessoa burra, bravia, etc. Né? A chucrice, né? Como é que se escreveria? Então pode ser, chucro pode ser com X ou com CH, chucrice também. Não, você vai no dicionário só tem chucro com X. Resultado, essas regras servem para a gente? Não. Como é que a gente pode simplificar? O som X se escreve sempre com X e não se usa mais CH. Por exemplo, alguém vai ter dúvida? Como é que escreve xícara? Com X. Xica, com X. Chute, com X. Chucro, com X. Chucrice, com X. Ninguém vai ter dúvida porque o som X é letra X. Isso é uma das propostas de simplificação. Se você está de acordo com isso, por favor, entre no site acordarmelhor.com.br, assine lá o abaixo-assinado e divulgue para todo mundo. Use as redes sociais e divulgue para todo mundo para fortalecer esse abaixo-assinado. Em todo concurso, um dos assuntos de língua portuguesa se chama ortografia. E dentro da ortografia você tem a acentuação gráfica. Para você aprender acentuação gráfica, você tem que saber fonologia. Você tem que saber o que é vogal, semivogal, ditongo, tritongo e hiato. Então, para isso, nós vamos começar com algumas aulinhas. Coordenação sindética é diferente de coordenação assindética. Vamos entender? Síndeto, em grego, significa união, ligação, conjunção. Isso é síndeto. O a é a negação. Então, conjunção é síndeto. Sindética é coordenada que tem conjunção. Assindética, portanto, é coordenada que não tem conjunção, porque esse a é negação em grego. Então veja lá, vim, vi, venci. Vim é uma oração coordenada assindética, porque ela não tem conjunção. Vi é outra oração coordenada assindética. E venci é uma oração coordenada sindética, porque tem conjunção. Resumindo, orações coordenadas sindéticas com conjunção, assindéticas sem conjunção. Agora nós vamos conhecer a oração coordenada sindética aditiva. Vamos ver quais são os tipos de orações coordenadas sindéticas. Na realidade, quando eu botei o sindética entre parênteses, é porque você pode ter aditiva com conectivo ou sem conectivo, tá? Então vamos lá. Aditiva.
soma de informações, adição, soma de informações. Ou junta informações positivas, ou junta informações negativas, tá? Então eu digo assim, olhei, oração coordenada assindética, tá? Sem conjunção. E gostei. Então eu tenho aqui, olhei positivo, gostei positivo, então eu tenho aqui uma soma de informações. Então essa é a oração coordenada sindética aditiva. Falou? Essa aqui você chama de oração coordenada assindética. Falou? É chamada de inicial, e como essa aqui é aditiva, essa aqui também é aditiva, lógico, tá? Porque está somando as duas. Então, oração coordenada assindética, oração coordenada sindética aditiva. O comum é a gente classificar sempre a que tem conjunção, né? A outra você sempre chama de coordenada inicial, por exemplo. Aqui, não olhei, coordenada assindética, nem gostei. Aqui já apareceu um nem. Essa ideia é negativa, não olhei. Essa é negativa, não olhei. Então, duas negativas é uma adição. Então, oração coordenada sindética aditiva. Por que é sindética? Porque tem conjunção. Falou? Aditiva. Não só olhei, vejam, não só, mas também vai formar um par correlativo de conjunções. Então, eu vou chamar isso aqui de, aqui é não só olhei, mas também gostei, são duas afirmações, são duas positivas. Então eu tenho aqui oração coordenada sindética aditiva, que tem o não só e o mais também. E aqui oração coordenada sindética aditiva, porque aqui é uma conjunção correlacionada, não só, mas também. Quais são as conjunções coordenativas aditivas? Atenção, a oração é coordenada. As conjunções são coordenativas, porque elas é que criam a coordenação. Falou? Coordenativas. E, nem, quando significa e não, né? Não só, mas também, não só, mas até, não só, mas ainda. E outras parecidas.